eu resisti por um tempo com vagas, ainda com os resquícios dos movimentos de juventude, ficar contra contra as barreiras conservadoras, os movimentos, o estado de conservadorismo que se instalava e a Academia de Letras era, entre outras instituições aqui da Bahia, era uma caracterizada por isso. Meu grupo de jovens da chamada Redação Mapa tinha um certo preconceito contra, não achava que era tudo coisa de velho, sabe? Mas a partir de determinado momento, conhecendo muitos intelectuais que começaram a entrar na academia, sendo também, eu resisti a alguns convites, mas quando foi um dia, uma tarde, eu estava na tarde trabalhando na construção do suplemento cultural, a tarde cultural, que eu estou lá, aí me procura, me dizem que estão querendo falar comigo no pátio. Estavam vários acadêmicos. Eles viemos aqui, Frei Valdo, porque achamos que é você que é o candidato à vaga. É poeta e o candidato à vaga de Carvalho Filho. Isso em 1994, fim de ano. Mais ou menos outubro. Aí, achei que se viu gente lá um grupo, eram uns 6. Eu disse, aceito. Parecia uma contradição. Como é que eu, sendo jovem, tanta campanha tinha feito, ou tanta resistência tinha feito? E aceitei por duas coisas. Primeiro, que havia já acadêmicos dentro de um nível cultural que ultrapassava, novamente, vencia todas as abas do conservadorismo, eram grande parte modernistas, e também porque era um novo salto na vida. A minha entrada na academia se deveu mais a uma qualidades decorrente da minha atividade como jornalista, quando fui editor do caderno A Tarde Cultural, e que, na verdade, teve uma grande repercussão pelo tanto de intelectuais de várias categorias artísticas e literárias que foram divulgados pelo caderno cultural, a Tarde Cultural. Então, mas eu entrei justamente nessa época porque havia muitas pessoas ocupando cadeiras lá e já me tinham admiração pela minha atividade intelectual, como poeta, como ensaísta, publicação de alguns livros. Mas eu próprio tinha uma certa resistência a entrar na academia, porque pertenço ou pertencia a um grupo de atividades culturais chamada Geração Mapa, que era um movimento unindo várias atividades no campo da cultura, que era literatura, jornalismo, artes plásticas, teatro, música e também
outras como cinema. Tanto que o grande impulsionador do nosso movimento foi Glauber Rocha, que era um nome, que estava se tornando um nome pela sua identidade com a história do cinema e com a arte cinematográfica. Ele, na verdade, foi o nosso... E o movimento do negócio não era muito simpático à academia, como acontece com todos os jovens. Agora, porque eu fui qualificado, não só por já ser um jornalista de nome, porque não só entrei quando fundava o Jornal da Bahia, em 1958, e só vim sair em 2011, 53 anos depois que saí da profissão. 53 anos depois de jornalista profissional, carteira e tudo. Então, eu publiquei livros, ainda antes, muito antes, publiquei livros na década de 60, em 65 publiquei um livro chamado Revendor de Poemas. Depois publiquei em 75 um outro livro chamado Fábula Civil. E daí foi quando os anos foram passando e eu também publicando novos livros. Então eu tenho agora, já tenho cerca de 15 a 16 livros publicados, a maior parte de literatura e poesia e também de ensaios. Literatura e de ensaios. E aí vai. Eu nasci, como eu disse, no interior do município de Ilhéus, mas no tempo que ainda a região era pertencente ao distrito de Água Preta. Nasci aí. Meu pai era administrador de fazenda. Meu pai nasceu uma família das margens do rio Itapicuru, a região ali de Olindina, Nova Açores. Então, depois meu pai deixou essa administração rural e foi ser comerciante, fazer comércio com um armazém de secos e molhados. Com meu pai, nessa atividade rural, de comerciante rural, atendendo as várias fazendas, um armazém de secos e molhados, que ia desde a cachaça, tudo que era de coisa de abastecimento, até farmácia, tecidos e miudezas, coisa geral. Armazém de secos e molhados. Então é o seguinte, mas aí quando chegou em 1936, o garoto estava me desenvolvendo com o menininho. Aí fui transferido para morar com a tia, para fazer as primeiras letras aí em Água Preta, que hoje é Uruçuca, em 1936. Foi aí que eu comecei a fazer minhas primeiras letras, etc. E fiz o curso primário, lá. Hoje chama curso fundamental. Fiz o curso primário e fui, quer dizer, completado o 5º ano primário, não tinha lá onde eu não tinha ginásio. Aí eu voltei para a zona rural. Na zona rural, a família resolveu mudar-se para Itabuna para que eu e minha irmã, que hoje mora em São Paulo, no tempo que mora em São Paulo, minha irmã de Nalva, fôssemos fazer ginásio em Itabuna. Não tinha ginásio ainda. Eu fiz um curso, fui matriculado num curso de formação de professores. No curso ginasial, aos 18 anos, que foi uma coisa meio irregular, porque não tinha escola na roça. Então quando foi para fazer o ginásio, eu fui fazer o curso, o 1º ano de colégio em Ilhéus, no Colégio Municipal de Ilhéus. Daí, vim para Salvador, me matriculando no Colégio da Bahia, hoje é Central,
me matriculei em 52, fiz 53, o segundo em 52, o terceiro em 53, e em 54 eu fiz o vestibular de Direito, passei, e aí fiquei em Salvador, morando em Salvador, em pensão. Eu faço uma conta, eu passei por umas 10 ou 12 pensões. Naquele tempo era assim. Mas quando foi em 1958, no ano da formatura, veja aí, no ano da formatura, eu estou sentado no hall, não era sofá, era um banco enorme, dos dois lados, que sentavam na hora do recreio, vamos dizer assim, na separação das aulas, na transição de uma aula para outra. Aí quando eu estou sentado lá, numa hora dessa, esperando a nova aula, da nova disciplina, a aula da nova disciplina, foi quando o porteiro, chamado Flávio, não me esqueça nunca, isso em 58, em julho de 58, aí veio me avisar que tinha um grupo de garotos na porta do negócio querendo falar comigo. Aí eu achei assim, garoto, aí fui lá, simplesmente era Glauber Rocha com mais um negócio, mais uns dois, que estavam já na redação de exercícios do Jornal da Bahia, antes de preparo das edições futuras, do Jornal Futuro, que seria instalado em setembro, 21 de setembro, no dia da primavera, me convidando, dizendo que eu fui escolhido, porque eu publicava coisas na revista. Aí eu fui convidado, ele me disse, vou lá diante aqui para perguntar a você, e você foi escolhido para pertencer ao grupo de redação do Jornal da Bahia. Quero saber se você aceita. Eu aceitei. Então o que aconteceu? Isso foi em julho de 1958, eu me formei em 8 de dezembro. Não fui advogado, fui jornalista por toda a vida, como uma fatalidade. Aí me tornei jornalista e aí parti. Eu acho que o escritor de prosa tem que ter um exercício confiável na escrita. Quem me deu essa facilidade foi o jornalismo. Porque quando eu comecei a escrever para a revista Ângulos, já viam que eu tinha umas qualidades, então assim fui convidado para pertencer à redação inaugural do Jornal da Bahia. O jornal nem estava circulando ainda, estava formando os conjuntos que representavam a sua redação. Setor de economia, setor de reportagem geral, setor de cultura e assim por diante. Noticiário nacional, noticiário local, noticiário internacional e assim por diante. Então, eu comecei a ter qualidade nesse exercício. Mas quando eu fiz o estágio no Jornal do Brasil, que durou 3 meses lá, 3 meses não, 2 meses, que foi de 12 de fevereiro, de 12 de julho a 6 de setembro, quase 2 meses, foi bem. Eu adquiri, porque o Jornal do Brasil era o melhor veículo de notícias que tinha uma redação de alto nível. Em termos de jornalismo, seguia o novo jornalismo que estava sendo desenvolvido nos Estados Unidos. Então, quando eu passei esse tempo lá,
adquiri tudo isso e instalei no jornal, no Diário de Notícia, quando eu fui ser chefe de reportagem. Quando eu fui ser chefe de reportagem, que começou o negócio, Inácio Alencar teve um problema lá com o negócio e foi embora para o Rio de Janeiro. Aí a direção me convidou para eu ser o editor-chefe. Quando eu estou no editor-chefe, pondo em prática todas essas coisas do negócio, aprendido, desenvolvido, e especializado e aperfeiçoado com o tempo que passei na redação do Jornal do Brasil, recebo o convite de Dr. Jorge Calmon, que estava sendo fundado o curso de jornalismo da Universidade Federal da Bahia, e ele foi indicado para formar os grupos. Se eu queria, se eu aceitava. Aí eu aceitei e passei a ser professor de jornalismo. Então, eu acho que essa minha... pode dizer assim, tem pessoas que têm sorte. Foi um pouco de sorte. Eu ser premiado para fazer como é que chama? Duas coisas. Premiado para fazer o estágio do Jornal do Brasil, que era o jornal mais importante da época, que teve de qualidade, e também ter sido convidado para fazer uma pós-graduação de aperfeiçoamento de jornalismo em Madrid. Então, isso aí ficou. Foi aí. Não, aí então, eu já estava na universidade, por aí foi seguindo. Então, esse mundo meu de trabalhar cotidianamente com a escrita, que é o jornal, tanto assim que teve uma coisa que me favoreceu enormemente. Quando eu vivia em Água Preta, que hoje é Uruçuca, como criança, fazendo o curso primário, morava com a tia, mas era travesso, aí me colocaram numa escola de datilografia, para aprender a datilografia. Então eu saí dessa escola, escrevendo, sem olhar o teclado, que eu faço isso até hoje no computador, e facilitou não só eu escrever negócio, mas também dar formas. Então, a parte em prosa me favoreceu o jornalismo, quando comecei a escrever artigos e ensaios. Essa conjuntura toda de ter sido uma origem vinculada ao meio rural e ter sido um bom leitor de poesia, desde o tempo do romantismo, parnasianismo, simbolismo, e depois no modernismo, li todos os melhores autores. E isso, toda pessoa que faz isso, se dedica, todo intelectual que faz isso, ganha como um prêmio pessoal o exercício daquilo com capacidade. Eu passei, aí me puseram, tanto que o meu primeiro livro é Reverdor, só tem coisas rurais. Depois tem Fábula Civil, que aí já foi um tipo de poesia voltada para a oposição ao sistema ditatorial da época. Eu comecei em 64, eu publiquei o livro em 75. Aí é cheio de poemas que tem uma base de enfrentamento com a opressão. E com o negócio das prisões, então aí eu fui fazendo uma... Então, agora, do ponto de vista da criação literária, da criação poética, esse aprendizado todo se torna como se fosse um fruto já corporificado. Então, você pode passar dias sem escrever, mas vai passar dias escrevendo. Mas assim, eu hoje, a partir de um determinado momento da minha vida, a partir dos 70 anos, 70 anos, eu passei a escrever, de tanto manejar a coisa com certo exercício,
com certo aperfeiçoamento, ou pelo menos procurando aperfeiçoar, eu passei a escrever diretamente o poema, sem, como dizer assim, correções. Tem vários poemas meus publicados que são inteiriços, da hora que eu comecei a escrever até a hora que acabei. E aí foi para o livro. Então, eu acho que a poesia nasce da capacidade da pessoa conviver com ânimos voltados para uma inteligência que abarca o mundo com suas dúvidas e uma capacidade de inteligência de formulação disso tudo. Então, a ideia da poesia nasce do cérebro, mas o interior do indivíduo, do poeta, se movimenta para preencher o que está no vazio ainda. É um abstracionismo que vem de um certo egoísmo, nutrido por quem, tendo feito uma carreira intelectual e se julgado em grande parte, ou sendo julgado em grande parte, uma pessoa de alto nível, entra um negócio que, na tradição das academias de letras do mundo, que foi a primeira, a francesa, no século XVII, foi colocado como um traço fundamental para que as pessoas fiquem lá, é que ele parta a ser imortal. Mas, na verdade, você acaba indo ao enterro de muitos, de quase todos. Mas é uma espécie de folclore. É um tipo de folclore apoiado no abstracionismo, que é justamente a ideia de imortalidade. Não existe. É o mesmo caso que o catolicismo engendrou e injetou na cabeça dos católicos que existe a eternidade. A eternidade nunca é alcançada por ninguém, porque o cara vai embora antes. Então, o caso de Mortal é um folclore de lastro egoísta, que na verdade significa apenas uma expressão abstrata. Uma peça de abstracionismo. É engraçado, no mundo das outras artes, só nas artes da literatura, entre os artistas plásticos, os músicos, os dançarinos, não existe essa ideia de imortalidade. Só no mundo. Por quê? Porque o mundo da literatura e da poesia se fundam, assim, no idioma que se desenvolve com algo abstrato. As palavras são coisas abstratas criadas. Elas só têm relação com aquilo que você determina que seja. Urubu. Onde se vê urubu? É uma palavra, um abstracionismo que simplesmente se colocou nele. Quando o cara diz a nossa imortalidade, ingressou na nossa imortalidade, eu falo, isso é um folclore, isso é anedótico. Não viajo nessa barca, não. É isso. Agora a academia tem os seus lados de alta positividade, que é justamente investir na cultura, no desenvolvimento cultural,
valorizar a criação artística, quer dizer, do plano da literatura e da poesia, e de outros meios, como seja o ensaio, a prosa, o conto, o romance, a novela e assim por diante.